posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante. Olá, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos aqui para mais um vídeo, né? Hoje tenho certeza que Deus vai falar com você grande e poderosamente, assim como Ele tem falado comigo. A gente acaba até se emocionando com algumas coisas, né? A gente vai lendo a palavra, vai lembrando de coisas que Deus fez, que Deus falou. E hoje eu queria dividir algo contigo, e eu tenho certeza que vai edificar muito o teu coração. A palavra do Senhor, eu gostaria que você depois, se você tem o costume de abrir a sua Bíblia aí, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, onde conta a história ali de Eucana, Ana e Penina, né? E resumindo a história para você, Eucana era um homem que tinha ali a sua esposa, suas concubinas, e Ana, sendo a sua esposa, infelizmente não conseguia gerar para seu marido um filho, porque ela era estéril. Diz a Bíblia que ela tinha madre cerrada, mas que ao mesmo tempo a sua rival Penina, ela conseguia e gerava filhos. Então que ela usava isso como ali uma forma de provocar a Ana, né? E seria um argumento bem forte, porque ela podia oferecer filhos, né, ali ao seu homem, a Eucana, enquanto Ana não podia oferecer nada. E meditando, lembrando aqui de algumas coisas da palavra, eu cheguei ali até o versículo 10, ou 9, 10, 11, onde a Bíblia diz que Ana, ela se prostrou, né, e ela chorou amargamente, né, com amargura de alma, diz a Bíblia, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Isso me fez lembrar, queridos, a história da minha mãe. Para quem não sabe, minha mãe faleceu agora no dia 30 de novembro, né? E para quem não tem conhecimento, a Bíblia Sagrada da minha mãe fica aqui comigo, e folheando a Bíblia eu achei algumas anotações. Isso nos traz a lembrança, né? Nós servimos a Deus juntos, alguns tempos, algumas ocasiões em que nós passávamos, e por todo esse tempo eu me recordei aí de situações no ministério em que nós estávamos, onde toda a campanha de oração, toda a oração que fazíamos, e o pastor chamava, vem aqui na frente quem quer uma oração. Minha mãe sempre foi a primeira. Me recordo dos montes em que nós subíamos para orar, né? Nas vigílias, à noite. Minha mãe sempre era uma das primeiras a chegar, subia ao monte com toda dificuldade, com falta de ar, com dor no peito, mas a minha mãe sempre estava lá. E algo que marca a minha história, e marca muito assim na minha memória, na minha lembrança, era de que minha mãe tinha dentro da Bíblia Sagrada dela uma folha, e nessa folha ela anotava o nome de pessoas que talvez até estão me assistindo hoje. E ela nunca escreveu ali o que cada um precisava, embora ela também tinha umas folhas de oração dela, onde ela escrevia o pedido de oração, né, para apresentar ao Senhor, e ela contava: Jesus, fulano de tal precisa disso, prepara uma casa. Tem gente hoje, não apenas pela oração da minha mãe, mas que conseguiu conquistar uma casa pela intercessão de pessoas como ela. Cura, pessoas que alcançaram cura e estão ali, né, apresentadas. E folheando ali algumas coisas, né, por um tempo eu vi nomes de pessoas que são importantes até no nosso meio e talvez nem saibam que tem o seu nome apresentado ali. Pessoas que até já partiram, mas que foram alcançados pela misericórdia do Senhor. E ali eu fui vendo o nome de todos da minha família, de todos mesmo, da família do lado da minha mãe, do meu pai, os filhos, os netos, os bisnetos, sobrinhos, enfim, todo mundo, a maioria aí, você que está me assistindo, que é da minha família, que é de próximo, né, a minha aí, seu nome estava ali. E isso, né, queimou meu coração, porque ela tinha ali a possibilidade e a oportunidade de pedir só por ela. Mas em momentos como um que ficou marcado muito no meu coração, foi que muitas vezes a minha mãe não conseguia falar. Muitas vezes ela não conseguia orar, né, expressar para Deus aquilo que ela necessitava. E ela fazia como Ana. A Bíblia diz então no versículo 10: ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente.
Eu me recordo de quantas vezes ter visto, né, e ouvido o pranto da minha mãe em favor de alguém. E aí eu te pergunto, Deus responde? E é um questionamento que eu gostaria de fazer para você, se você crê, se você acredita que Deus responde. Ele responde sim. Responde porque eu só estou aqui hoje. Porque nas orações da minha mãe, eu sempre tive meu nome presente. Porque em todas as vezes que a minha mãe dobrou os joelhos dela, ela se lembrou de orar por mim. Eu fiquei sabendo há alguns dias que quando a minha mãe passou mal, para voltar até a cidade de Ribeirão Preto, nós levamos ela até o hospital. E dentro do hospital eles resolveram transferir ela para Ribeirão. E eu me recordo, foi a última imagem que eu tive dela, ela entrando na ambulância. Ela estava consciente, nós conversamos. Eu falei, mãe, estou indo atrás, né, da ambulância. E nós fomos para Ribeirão. Chegando lá, eu não podia entrar, mas a minha esposa, que é enfermeira, ela entrou com ela lá dentro, né? Eles acabaram deixando ela entrar. E dentre todos os pedidos que a minha mãe fez para mim, enquanto ela esteve hospitalizada um tempo antes, ela pediu: cuida da nossa família, ore por todos, interceda por todos, né? Ela me passou um legado, me passou aí uma missão, cuide, e foi me falando de quem eu tinha que cuidar, por quem eu teria que orar. Isso eu procuro fazer todos os dias, mas ela, mesmo no momento de dor dela ali, ela gritava muito, a gente ouvia de lá de fora do hospital os gritos dela de dor. Ela ainda lembrou de pedir para minha esposa, que na época era minha noiva, ela falou, aconteça o que acontecer, ela falou, eu não vou aguentar. E eu fiquei sabendo disso essa semana. Ela falou, eu não vou aguentar, mas cuida do Nelson, não deixa ele sair da igreja, não deixa ele desviar, não deixa. E foi um clamor que ela pediu em prantos ao Senhor. E isso traz muito na minha mente algo que eu posso dizer para você. A minha mãe partiu, a minha mãe, o Senhor recolheu ela, hoje ela está na glória com Cristo. Só que eu posso dizer para você que em todas as vezes que eu vi minha mãe sendo a primeira da fila lá na igreja, com aquela listinha de nomes na mão, com aquele caderninho de oração dela que ela apresentava a Deus nas vigílias, nos montes. Ei, Deus, ele responde, porque eu sou resposta de oração do Senhor. Eu sou resposta de oração. Hoje eu só estou de pé, hoje eu só estou aqui pregando a palavra para você, porque um dia Deus respondeu a oração da minha mãe, porque um dia Deus respondeu o clamor dela quando ela me apresentou ao Senhor. Eu ainda quero ter a oportunidade de contar como eu cheguei até aqui, a minha história, mas isso vai ficar para um outro dia. Mas eu quero dizer para você, querido, que não confia na tua oração, que acha que Deus não está te ouvindo, Deus, ele responde sim. Eu sou prova viva de que a palavra de Deus, ela se cumpre, de que a oração nossa, ela é atendida pelo Senhor. Porque muito tempo da minha vida eu andei oscilando, né? Vai, não vai, quer, não quer. Isso foi retardando a promessa de Deus, retardando ali o cumprimento da palavra do Senhor na minha vida. Mas a partir do momento em que eu entendo e olho isso, eu reconheço, Deus, ele responde sim. Deus, ele respondeu o clamor da minha mãe. Hoje ela não está aqui para ver, mas assim como Ana, né, que Deus ouvia o clamor dele, foi lá e concebeu, fez com que ela desse à luz a Samuel, mesmo sendo estéril. Deus faz um milagre, né, na vida dela. Eu posso dizer para você hoje, Deus fez um milagre, hoje eu estou aqui firme na presença do Senhor. E digo para você, mesmo que seja em prantos, mesmo que você não consiga expressar por palavras como a minha mãe não conseguia, ela anotava ali, não lembrava de falar o nome de todo mundo, mas ela tinha todo mundo marcado ali. Eu lembro dela de pé assim no monte, a gente orava num gramado muito alto, muito grande, e ela levantava para cima aquele caderno dela, ela abria a Bíblia, estava o nome de todo mundo ali. Na capa da Bíblia dela tinha o nome de tanta gente. E tem pessoas hoje que só estão de pé porque Deus respondeu a oração dela. Ei, tem pessoas hoje que só estão vivas porque Deus respondeu o clamor dela. Não apenas o dela e nem porque ela era mais poderosa ou mais íntima de Deus que alguém, mas porque alguém lembrou de orar. Por você que está aí vivo, de pé, ou por essas pessoas, né, que ela apresentou a Deus, alguém lembrou de orar por eles. Existem pessoas que estão intercedendo por você, mas também existem pessoas que precisam que você interceda por eles. E pode ter certeza de uma coisa,
Deus responde sim. O Senhor, Ele responde o seu clamor. O Senhor, Ele ouve as suas petições, as suas súplicas, assim como Ele ouviu, né, ali o clamor. No versículo 12 de 1 Samuel diz: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Quer dizer, Eli começou ali a olhar que ela só mexia os lábios ao Senhor, e ele até achou que ela estava embriagada. Por quê? Porque ela não tinha mais nem palavras, ela somente mexia os lábios ali para falar com Deus. Mas ela não parou, e Deus respondeu. Tenho certeza que Deus vai responder o teu clamor. Que Deus abençoe poderosamente você. E até amanhã, em nome de Jesus. Eu não conheço você, nem sei tua história, mas se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus.